Oi, essa maquiagem é o resultado de uma enquete que eu fiz no Instagram, porque eu realmente estava sem criatividade. Eu começo limpando todo o meu rosto com a água micelar da Panvel e depois venho com um tônico para tirar todo o resquício de sujeira que possa ter ficado. Hidrato bem tanto a região das olheiras quanto toda a face com os cremes da Nivea e deixo bem emplastado, parece que eu tô puro óleo, mas na verdade é só para hidratar bem. Já venho com uma misturinha de primers para deixar a pele mais iluminada e também com um corretivo salmão para dar uma amenizada nas minhas olheiras que são mais roxas. Utilizo essas duas bases que tem bastante cobertura. Uso um diluidor para deixar elas mais fluidas, porque elas são bem grossinhas, e vou aplicando com um pincel de corretivo e esfumando com a esponjinha, cuidando a raiz do cabelo e também essa região do pescoço para ficar bem igualzinho, né? Não ficar marcado nada. E assim eu vou fazendo por todo o meu rosto, cuidando bastante essa parte do cabelo, senão parece que a gente tem uma faixa de cabelo branco. Faço a iluminação com o Snow da Maquiê, tanto na região das olheiras, também faço um pouquinho no nariz, e o restantezinho que tinha no pincel eu passei na testa. Eu não ilumino muito, tá? Já vou esfumando com a esponjinha, já dou uma anulada na pálpebra também, que eu tenho a pálpebra bem rosa. Um pouquinho no nariz, uso o Ebony direto com a esponjinha para fazer o contorno, bem nesse ossinho na lateral, e eu prefiro usar a esponjinha que já fica mais esfumadinho, tem menos perigo de marcar. Faço um pouquinho no nariz também, só para devolver a sombra, e já venho com o iluminador antes de selar a pele para ele fixar mais. Esse é o Pearly da Bruna Tavares. Com o pó solto da Payot eu vou selando toda essa região para não craquelar. Então eu boto bastante pó, depois a gente tira o excesso, tanto nessa região do contorno também para deixar ela mais marcadinha. E com um pó compacto, eu vou só tirando o excesso de pó e selando o restante do rosto. E dou uma reforçadinha no contorno com esse pó compacto, que é o Bronze 1 da Mary Kay. Tanto nessa região da lateral, quanto no nariz um pouquinho. Já passei o Snow na pálpebra toda da Maquiê. Venho com essa sombra coral, com bastante vontade, e vou depositando ela com um pincel de esfumar maior. Depois eu começo a esfumar em movimentos de vai e vem e circulares. Esfumado é paciência e construção, então a gente vai e volta com muita paciência. Pego uma sombra mais laranjinha, com um pincel um pouquinho menor, e nessa região do côncavo, que é onde o pincel afunda, eu vou aplicando em toda a extensão do meu côncavo e já vou esfumando, misturando com essa coral. Eu vou e volto com os pincéis ao longo da maquiagem para garantir que o esfumado fique sem marcação. Já com essa roxinha e um pincel ainda menor, eu aplico em toda a minha pálpebra e já vou esfumando em direção ao côncavo para encontrar com o laranja e misturar. A gente não pode ver onde as cores acabam e começam, elas precisam ser um todo. Então é muita paciência e muita paciência e mão leve. Volto com a mesma sequência de tons que a gente utilizou antes e com pincéis menores, fazendo esse acabamento embaixo e sempre cuidando na união dos cílios inferiores com superiores para estar bem esfumadinho. Isso faz um acabamento profissional bem legal, tá? E assim eu vou fazendo, cuidando ali sempre, vou e volto também com os pincéis para variar, isso é o que eu mais faço. Uso iluminador também na região da sobrancelha e tô usando o Reflects Pink bem para fazer esse pontinho de luz. Eu vim com essa sombra porque eu senti que estava faltando um pouquinho de rosa. Já colei os cílios, também passei um pouquinho de rímel para unir os cílios naturais aos postiços e embaixo também. Tô usando esse blush que é o Rose Douro da Milani, bem com aquela carinha de nojo de quem a gente não quer cumprimentar, mas precisa, porque daí as bochechinhas saltam e a gente consegue achar melhor o local para aplicar. Dou uma umedecida na minha pele também com esse Master Fix da Maybelline, é um fixador. Seco um pouquinho e com a pele ainda úmida eu reforço o iluminador para ele ficar mais power, né? Então eu reforço nos pontos, coloco um pouquinho no arco do cupido e na boca. E com o dedo eu faço um pontinho de luz no meu nariz para parecer que ele é um pouquinho mais arrebitadinho, porque ele não é muito. Vou tirando o excesso com pó, tô usando o batom Flávia da Bruna Tavares. Gente, eu tenho muita dificuldade para passar batom, sério, porque a minha boca é torta, então eu sofro horrores. Demoro horrores também. Então eu deixei bem devagar essa parte. Gosto de carimbar também o de cima, que já me ajuda bastante, o lábio superior, porque é onde eu tenho a boca mais torta, então é onde eu tenho mais dificuldade. Por isso que eu uso pouco batom colorido. E por cima passo o BT Jelly Tint para deixar essa boca mais glossy, que tá voltando à moda, né?
e vou carimbando assim. E esse é o resultado final. Falei muito rápido, eu sei, mas espero muito que vocês tenham gostado. Eu fiquei bem contente e qualquer ideia deixem aqui abaixo, tá bom? Muito obrigada, beijo!